Se você começou a jogar Terraria recentemente, existe uma boa chance de nunca ter usado nenhuma das armas deste vídeo. E o mais curioso é que algumas delas já foram consideradas algumas das armas mais importantes da sua época. Não porque causavam mais dano do que qualquer outra arma, mas porque naquele momento, Terraria era um jogo completamente diferente. A cada grande atualização, novas armas apareciam, novas mecânicas mudavam a forma de jogar, e sem perceber, a comunidade deixava algumas delas para trás. Hoje, eu quero revisitar 5 dessas armas, não para descobrir qual ainda é a mais forte, mas para entender como um dos jogos mais amados da história acabou enterrando parte do próprio arsenal. Quando Terraria foi lançado em 2011, tudo era novidade. Não existiam centenas de armas, não existiam dezenas de classes bem definidas. Os jogadores simplesmente experimentavam o que encontravam. E foi nesse cenário que apareceu a Blowpipe. Ela parecia simples, usava sementes como munição, era barata e fácil de conseguir. E para quem ainda estava explorando as primeiras cavernas, fazia seu trabalho muito bem. Mas Terraria começou a crescer. Vieram novos arcos, novas flechas, novas armas de fogo. Cada atualização oferecia uma opção um pouco melhor. Até que chegou um momento em que a Blowpipe deixou de ser uma escolha e virou apenas um item de passagem. Hoje, ela continua exatamente onde sempre esteve. Quem mudou foi o jogo ao redor dela, Flamarang. Tem armas que envelhecem, a Flamarang foi uma delas. Quando apareceu na versão 1.0, ela era diferente de praticamente tudo. Um bumerangue envolto em fogo. Acertava na ida, voltava acertando de novo e ainda incendiava os inimigos. Era uma arma que fazia qualquer jogador pensar. Valeu a pena explorar essa caverna, só que Terraria nunca ficou parado. Na atualização 1.3 chegaram os ioiôs. As espadas passaram a lançar projéteis. O combate corpo a corpo ficou muito mais variado. E de repente, a Flamarang já não chamava tanta atenção. Ela não perdeu força de um dia para o outro. Ela foi ficando escondida, atualização após atualização. Magic Dagger. Existe uma diferença entre uma arma ser fraca e uma arma deixar de ser lembrada. A Magic Dagger é um ótimo exemplo. Quando foi adicionada na atualização 1.1, ela parecia exatamente o que um jogador de mago queria. Rápida, divertida e capaz de causar muito dano em pouco tempo. Durante um bom período, ela foi uma escolha bastante respeitada. Mas Terraria continuou expandindo sua lista de armas mágicas. Vieram tomos, cajados, armas com efeitos visuais incríveis, projéteis que atravessavam inimigos, magias que perseguiam alvos automaticamente. A Magic Dagger não acompanhou esse crescimento. Ela ficou parada, enquanto todo o resto continuava evoluindo. Star Cannon. Essa talvez seja a arma mais injustiçada da lista, porque, diferente das outras, ela nunca deixou de ser poderosa. Desde a versão 1.0, a Star Cannon já era conhecida por destruir chefes em poucos segundos. Muitos jogadores derrotavam o Parede de Carne usando apenas ela. Então, por que quase ninguém fala dessa arma hoje? A resposta não está no dano, está na munição. Cada disparo consome uma estrela caída. E isso significa passar noites inteiras coletando munição antes de uma luta importante. Enquanto novas armas ficaram mais práticas, a Star Cannon continuou exigindo o mesmo esforço de mais de 10 anos atrás. Ela não foi superada pela força, foi superada pela conveniência. E talvez isso seja ainda mais interessante. KO Cannon. Agora vamos dar um salto enorme no tempo, porque essa arma chegou quando Terraria já era um jogo completamente diferente. A KO Cannon apareceu muitos anos depois das outras, e isso, curiosamente, pode ter sido seu maior problema. A ideia dela é fantástica. Um enorme soco preso por uma mola atravessando tudo pela frente. É impossível não sorrir quando você usa essa arma pela primeira vez. Mas pense por um instante. Quando o bom jogador finalmente consegue a KO Cannon, ele já passou horas acumulando equipamentos, já encontrou dezenas de armas excelentes, já criou suas favoritas. Competir contra tudo isso nunca seria fácil. Resultado: muita gente testa uma vez e nunca mais usa. Talvez, se ela tivesse existido lá em 2012, hoje seria lembrada como um clássico. Sabe o que todas essas armas têm em comum?
Nenhuma delas foi esquecida porque era ruim. Elas foram esquecidas porque Terraria nunca parou de crescer. E acho que esse é um dos maiores méritos do jogo. Você pode passar 1000 horas jogando e ainda encontrar um item que faz você pensar: espera, isso sempre esteve aqui? É esse tipo de detalhe que faz Terraria continuar vivo depois de tantos anos. E eu acho que ainda existem dezenas de armas, acessórios e itens esperando para serem redescobertos. Então me conta uma coisa: qual arma você acha que o Terraria deixou para trás, mas ainda merece uma segunda chance? Porque essa certamente não vai ser a última viagem que a gente faz pela história desse jogo.